Olá, seja bem-vindo ao Enfrentando a Dislexia. O meu nome é Caroline, eu sou disléxica, sou psicopedagoga e tutora para disléxicos. E nesse canal eu ensino mães a entender os efeitos da dislexia, usar as adaptações escolares e ter um filho vencedor. Sejam bem-vindos à live de hoje. O nosso tema é mães que obtiveram resultados com as adaptações escolares. Sejam todos muito bem-vindos. Agora eu vou chamar a nossa convidada de hoje. Boa tarde já para aqui. Você aí na Itália mais tarde ainda, né? Então eu Sim. me chamo Joyce Almeida, eu tenho 35 anos, quase 36, pertinho do aniversário já. Tenho dois filhos, um rapaz chamado Cauã, com 15 anos, já é um homenzarrão maior do que a mãe. Tudo bem que não é muito difícil ser maior do que a mãe. E Kaique Emanuel, meu caçula, com 10 aninhos, agora no mês de abril ele completa 11, né? Então, em fevereiro do ano passado, a gente recebeu o laudo de dislexia, desortografia, foram os primeiros laudos que eu recebi. Ele com 9 anos, pertinho de fazer os 10. E eu comecei a procurar ajuda, né? O que fazer para poder ajudá-lo. Porque eu sou da área de educação e às vezes a sensação é que é casa de ferreiro espeto de pau, né? Eu consegui ajudar todo mundo, menos ao meu rapaz. Sim. E nessa busca, nessa procura, eu encontro a semana Opa, que a gente consegue começar a ter um contato, né? Pela sim. primeira vez. E agora estamos mais Peraí, uma vez, né? peraí que cortou um pouquinho. Você falou que aí você encontrou a Semana da Ajuda Mãe Disléxico. Isso, eu encontrei o Instagram, né, que iria ter essa semana, e comecei a entrar em contato com Carol. Se eu não me engano, é a sétima semana, Carol, que você está fazendo agora? Essa é a oitava. Eu acho, eu não me recordo qual eu encontrei. Mas era Pronto, eu tô a quinta, era me a vendo aqui quinta. pelo computador. Você foi a quinta semana. Pronto, então a partir daí a gente estreitou os laços, né? Foi. Poxa, como passa rápido, né? Já faz um ano que a gente tem esse contato. E dentro desse ano a gente tem diversas coisas boas que aconteceu, né? Com Kaique, comigo, com a minha família como um todo. É verdade. Joyce, eu já vi aqui que algumas pessoas se identificaram com você. Ó, a Daniele falou. Também sou professora, recebi o diagnóstico esse ano e como professora se sentindo incapaz, né? Não conseguindo trazer aí a solução, né, para esse aluno ou filho, deve ser o filho dela. Essa sensação é muito ruim, porque você se sente impotente, né? Mesmo sendo professora, e aí você fala, e agora? Tudo aquilo que eu estudei, né? E aí, cadê a solução? Então, trazer essa solução para o disléxico, para a mãe do disléxico, para a casa do disléxico, né? Traz um tipo, como se fosse uma sensação de, ai, meu Deus, alívio, né? Realmente existe um método que pode ajudá-lo a estudar, né? A fazer uma prova do Enem, né? A prestar um vestibular. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E Joyce, e me fala uma coisa, como você se sentia, né, vendo o Kaique na escola e em casa, e vendo essa situação dele de não conseguir mostrar o potencial que você como mãe, você sabe o potencial que o teu filho tem, mas ele não conseguia demonstrar isso. Como é que você se sentia como mãe? Pois acho que foi uma das meninas, talvez a própria Daniela, que colocou que é frustrante, né? A gente se sente incapaz. O sentimento é de angústia mesmo, porque você não sabe o que fazer, é se sentir perdido mesmo. A gente demorou a receber o laudo. Eu não gosto de usar a palavra culpa, porque não é exatamente culpa,
Mas, enfim, a gente demorou a ter esse laudo em mãos porque eu estava sempre naquela. Não, vou esperar mais um pouquinho. Não, isso passa. Não, é porque você é exigente demais, né? Ah, você compara seus filhos, porque seu filho mais velho é assim, o mais novo não é igual. E você acaba se trazendo essas falas para você e dizendo, mas aí tudo que você fazia não tinha um resultado. Eu ainda digo assim que eu fui sortuda, felizarda, porque por mais que eu não soubesse que era dislexia ainda, não é? Mas eu consegui alfabetizá-lo nas minhas inúmeras tentativas. Eu tentava de um jeito, não dava certo, eu tentava de outro, não dava certo. E aquilo ia me dando angústia, e aí eu comprava joguinho, aqueles tapetes que tem o alfabeto. Eu acho que eu consegui que ele tenha sido alfabetizado porque eu fiz de tudo. Eu não fiquei esperando que o que eu sabia fazer antes iria dar certo. Mas nunca foi como deveria ser, né? Não tem uma leitura fluente. É sempre muito pausada a leitura. Era perceptível a angústia nos olhinhos dele, né? Assim, não é, porque muita gente diz assim, é preguiça, ele que não quer, que não se concentra, né? Sim. E aí, quando eu olhava para os olhinhos dele, assim, o desejo de atender aquilo ali que eu estava propondo e não conseguir. Então, acho que a palavra que resume esse antes da dislexia chegar, né, o laudo da dislexia chegar, do curso para mãe de disléxicos chegar na minha vida, e das pessoas que, graças a Deus, só me deparei com profissionais muito bons entrarem na minha vida e na de Kaique, eu acho que a palavra é angústia. Sim. Ok. E como é que tá agora, né? Como é que tá a tua vida? Antes da gente falar sobre o método, como é que tá o teu coração como mãe, né? Eu gosto de trabalhar com a mãe, porque uma vez que a mãe sabe como trabalhar com o filho, tanto na área psicológica, nas técnicas, né, pedagógicas, na parte de alfabetização, né, na parte espiritual também, né, nessa parte moral, entre a família, eu gosto disso. Porque eu acredito que a mãe é o pilar da casa, né? Ela traz a solução para casa. Então ela pode tanto abafar essa criança como levantar e essa criança, né, emergir assim próprio, virar uma torre. Então, como você, como mãe, se sente hoje? Vamos lá. Existe dois Kaiques. Um antes do que a gente do laudo, né, da vivência, de todas as técnicas aplicadas, e um Kaique após isso. E não existe felicidade maior para uma mãe do que ver o filho feliz, não é assim? Se os nossos filhos estão bem, a gente também está bem. Então, existe uma criança hoje, né, um pré-adolescente, vai fazer 11 anos, feliz, satisfeito, sorridente, com prazer em fazer as coisas. Que assim, Kaique, ele é um menino especial em vários lados, porque ele sempre topa tudo que a gente propõe. E eu acho que essa é a diferença de um resultado tão rápido, vamos dizer assim, porque na live do ano passado a gente já tinha um resultado fantástico com o Kaique, né? Então, assim, eu acho que o resultado mais rápido foi assim, o desejo que ele sempre teve. E ele é aquela criança que se eu disser, vamos plantar a bananeira, ele tá, mãe, vamos, né? Então, mas ver os olhinhos dele hoje, feliz, satisfeito, descobrindo que ele é capaz, que ele não é diferente dos colegas porque tem dislexia, diferente no sentido de eu sou menos, eu sou inferior, eu não consigo, né? Que antes era muito forte esse sentimento dele, de que eu não sei, eu não consigo, é difícil. E hoje eu não tenho mais esse Kaique, eu tenho um Kaique que sabe, que é capaz,
que enfrenta, que tenta e que consegue, né? Então, Sim. ele tá bem e eu tô 10 vezes melhor. Com certeza, é isso mesmo. Essa é a sensação. Aqui em casa é a mesma coisa. Quando tá tudo tranquilo, né? Tá tudo bem. E quando tá tudo ruim, a gente também fica ruim, né? Como mãe. Maravilhoso. E aí, então tá. Então vamos entrar agora no método, né? Joyce participa do. Eu coloquei até uma sigla, porque eu falava aluno disléxico, aluno vencedor. Aí as pessoas falam, nossa, que nome grande. Aí eu falei, então, ADAVE. A DAV, que é, aí você faz, é até uma dica legal, hein, mães? Porque vocês podem ajudar os filhos assim. Quando os nomes são muito longos, vocês colocam, né? A gente chama de siglas, né? Siglas, mas ou mnemônicos. E aí você coloca aluno disléxico, aluno vencedor. A, da, v, com V, a DAV. E aí a Joyce entrou para o nosso método, e aí algumas coisas mudaram, já assim, depois de alguns meses, né? E como é que foi esse início de usar as adaptações, né? E aí, com as adaptações, ele conseguir estudar, conseguir ler, né? Conseguir memorizar, né? Trazer resultados com a prova. Lembrando que a gente fala várias vezes no curso que a gente não quer resultado de notas altas, a gente quer que ele aprenda o conteúdo, que ele memorize, que ele consiga falar, olha, depois de um mês, mãe, eu lembro que a gente fez aquilo, tal, daquele conteúdo. É isso que a gente quer, né? Porque a gente faz uma conexão com a memória de curto prazo, que normalmente os disléxicos, né, descalcúlicos, desortográficos, têm, né? Cada um com seu percentual, um pouquinho a mais, outro pouquinho a mais ou a menos. Mas a gente precisa trazer uma técnica para esses alunos para que eles lembrem do conteúdo escolar, né? Para justamente poder fazer essa prova com excelência, com tranquilidade. E aí, como foi com o Caí, né? Depois do curso ali, quando você entrou para poder aplicar as técnicas com ele? Então, Carol, como você disse, os resultados veio bem rápido, né? Eu recebi o laudo em fevereiro, e aí ele já foi encaminhado para psicólogo, psicopedagogo, e mesmo com esses acompanhamentos, né, com essa rede de apoio, eu, enquanto mãe, não conseguia sossegar o coração. Eu sentia a necessidade de alguma forma, estar presente nesse processo todo, e por mais que eu seja da educação, de cair que eu sou mãe. Eu não posso ser a psicopedagoga, a pedagoga, de cair que eu sou mãe. E eu precisaria saber como mãe, né? Então, o seu curso para mães, para mim, foi realmente um divisor de águas. Então, assim, os primeiros módulos eu engoli, né? Eu saí lendo tudo que tinha, porque eu queria começar a colocar em prática, vamos dizer assim, as técnicas, e é tanto que eu fiz o curso de novo, né? Eu li novamente, mais uma vez, depois com Tato até hoje, assim, eu sou muito grata pela sua vida, porque as adaptações continuam sendo feitas, toda semana você traz algo novo para a gente, e isso é mais do que fantástico. Então, assim, a primeira vez que ele se saiu bem na avaliação, porque a gente conseguiu fazer, quando a gente aplicou todas as técnicas, todas não, é porque e irando-se no material do curso, e aí a gente vai aos poucos colocando. Então, desde as primeiras técnicas que a gente foi colocando em prática, eu já vi um resultado gigantesco nele, né? Agora, obviamente que é necessário falar que é um jogo de muitas mãos, não é? Ele faz psicólogo, né? Ele faz uma vez por semana, ele vai para psicólogo, uma vez por semana ele vai para psicopedagoga, e todos os dias tem a intervenção minha com ele em casa, né? Então, as técnicas, para mim, foi um divisor de águas, porque, pela primeira vez, ele chegou em casa feliz num dia de avaliação, né? A primeira avaliação que ele se deu bem,
o sorriso não cabia no rosto, né? Mesmo sem a nota ainda, ele já chegou em casa confiante. Mãe, eu acho que eu me saí bem na avaliação, né? Delícia. E, assim, isso empoderou ele em vários aspectos, como pessoa também, né? Como uma criança capaz. Então, quando eu tenho um contato muito positivo com a escola, né? Não tem como não ser. E a professora me manda a nota. Joyce, ele tirou tal nota, né? E aí foi a primeira, a segunda, o terceiro bimestre inteiro com notas boas, o quarto bimestre inteiro com notas boas. E a gente aplicando as técnicas, usando as adaptações para que ele entendesse o processo e os resultados chegando. Então, assim, foi um misto assim de sentimentos, assim, porque quando eu fazia o curso, quando eu li sobre o material, e a gente que é da educação, né, às vezes espera uma técnica ou, sei lá, uma receita de bolo, né? E aí quando chega as técnicas para mim, eu começo a aplicar e eu vejo o resultado, fica aquele negócio assim, poxa, eu não acredito, né? É tão simples e tão certeiro ao mesmo tempo. Né? Não tem nada, como é que se diz assim, você traz para a gente a técnica que não é que a mãe vai precisar saber, vamos dizer assim. A mãe não precisa ser pedagoga para saber aplicar, Sim, é verdade. não é? É verdade. Porque assim, eu digo isso porque tem mães que não são da área e que estão aqui escutando a gente agora e dizem assim, mas assim, foi legal para ela porque ela também é da educação, mas não é isso. A forma como você apresenta o material Opa. disposta, né, e aplicar e os resultados vêm, que eu digo como mãe de Kaique, não como a professora ou alguém da educação. Eu digo enquanto mãe de Kaique. A gente tem um resultado fantástico. Volto a dizer, obviamente que o resultado foi muito bom, está sendo, né, muito bom. E foi muito rápido, porque eu não sosseguei em nenhum minuto, né? Desde o Sim. momento que o laudo chegou na minha mão, que eu saí buscando todas as possibilidades, o que tivesse ao meu alcance para que Kaique se sentisse amparado, né? Para se sair bem na escola, eu estava fazendo. Então, curso, lives, enfim, o que tivesse à disposição, eu estava lá, né? Para ler, para Maravilha. entender. E, Carol, eu digo a qualquer pessoa que me pergunta qual foi o principal diferencial? Foi entender como mãe, como a mãe de Kaique, não como educadora, como é que eu poderia ajudá-lo. E Sim. quem me deu isso foi seu curso. Ah, que legal, que bom. Joyce, eu aproveito e pego um gancho para falar sobre o tipo de mãe, né? Dentro do curso, a gente acaba tendo dois tipos de mães. Tem aquelas mães que são bem proativas, então elas comem o curso, assim, devoram e escrevem. Ai, posso fazer outro módulo? Porque a gente faz toda semana um módulo, justamente para que ela consiga, né, entender. Depois a gente vai para aula ao vivo. E a gente vai fazendo isso passo a passo. Tem algumas que vão muito rápido e o resultado vem muito rápido, né? Tem outras que são bem devagar, né? Acabam entrando nas aulas ao vivo, acabam não vendo os módulos das aulas e vão fazendo esse processo devagarzinho. O resultado vem também, mas vai vir mais devagar, né? Com certeza, porque é um processo isso. Não é um remédio que você toma e o resultado vem. É um processo. O processo é aprendizagem, né? Teoria, coloque em prática. Na mãe, eu sempre falo, mãe, façam vocês o mapa mental, ouçam vocês o audiolivro, façam vocês os resumos. Né? Tanto é que na semana agora da Ajuda Mãe Disléxica eu falo, gente, façam resumos, resumos em vídeo, resumos em áudio, resumos em mapa mental, como vocês quiserem, que é justamente já incentivando essa mãe, porque o cérebro do disléxico é assim, ele sai do tradicional, né? Do resumão tradicional. Então, faça o resumo em desenho, como vocês quiserem. Aqui a gente tem liberdade, né, para fazer com que o nosso cérebro trabalhe como ele achar melhor.
E aí, como você é uma desse grupo, né, 1 e 2, que correu bastante, e você teve o amparo também da psicóloga, da psicopedagoga, então assim, você voou. Quem tem esses dois, vamos dizer assim, auxílios, né, que são os profissionais e o curso, a gente vê o resultado da criança muito mais rápido, né, diferente daquela criança, da mãe que não pode ter esse auxílio dos profissionais, mas entra no curso porque quer ajudar essa criança, ou porque está na lista de espera, né, ou porque tá ali, tem um plano de saúde, não conseguiu ainda um profissional bom, então entra no curso para poder ajudar o filho em casa, as adaptações e tudo mais. Então isso é muito legal, porque são dois tipos de mães que nesse 1 ano, né, de aluno disléxico, aluno vencedor, eu consegui perceber e consegui ver essa diferença. Mas isso não impede nem a mãe A, nem a mãe B de chegar no final, tá? Isso é importante que vocês saibam. E Joyce, me fala uma coisa, quais foram as mudanças que ocorreram após a aplicação do método de estudo e das adaptações ali no dia a dia do Kaique? No dia a dia eu falo até mesmo um livro que ele, né, tinha desejo de ler, mas se cansava, hoje em dia ele usa alguma coisa que ele consegue ler. Como é que foi aí quais foram essas mudanças? Negócio. Então, todas as técnicas e as adaptações que você coloca para a gente, né? Eu tento colocar todas em prática, né? Tem algumas que dá certo, que o resultado é melhor, outras ele tem uma dificuldade de usar, enfim, é de criança para criança, né? Não tem, não, como a gente disse, não há receita pronta. Você traz o método e a gente vai colocando. Então, a primeira coisa que eu tenho é uma criança, um estudante tendo prazer em estudar. Porque antes era um sacrifício, né? Hora da atividade era aquele negócio, aquele martírio, né? Ele já vinha com má vontade para a mesa, para sentar, para fazer. Então, a primeira coisa, a principal mudança é essa. Dentro da escola, quem conviveu com os dois Kaiques, né, o antes e o depois, a gente tem a fala assim, poxa, como o Kaique tá bem, como ele tá feliz, né, como ele gosta de vir à escola agora, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho um filho, mas eu tenho um estudante dedicado, que consegue se concentrar, porque não é mais tão pesado. Antes, estudar não é fácil, mas antes, para ele, a carga era muito pesada. E agora, por mais que estudar continua não sendo fácil, porque nunca vai ser, mas essa carga não é tão pesada. É importante falar aqui, essa semana, Carol, ele teve uma atividade avaliativa. Não foi bem uma avaliação, né? Porque ele podia pesquisar, mas era uma atividade que valia nota de história. E você sabe que história, os textos são muito grandes, principalmente que ele está nos anos finais, né? Está no 6º ano agora. Então a carga de leitura é muito grande. E a gente está usando o ledor, né? Com o celular mesmo, a gente nem tem as ferramentas muito chiques, é o celular mesmo, que ele usa o Google Lens, e o Google Lens faz a leitura para ele levou o fone de ouvido, né, e fez a leitura na hora da pesquisa. E aí ele chega em casa, mãe, eu acredito que a prova foi muito boa, eu consegui. Poxa, mãe, quando a fulaninha lá começava a ler para mim, né, eu já achava que eu precisava responder. Né? Então, assim, não é sofrido. Hoje, sim, com as adaptações, não é bom dizer, dislexia não é doença, então não tem cura. Se não tem cura, isso é para o resto da vida dele. Ele tem que aprender a se adaptar e a entender como é que o cérebro dele aprende para que ele possa buscar as outras possibilidades, né? E eu tô ali junto nessa ajuda dele encontrar, né, essas outras possibilidades, né, de aprender e de entender. Então, cada adaptação que para algumas pessoas podem achar que é
de Irlen, que ele também tem, né? Que é a dificuldade no processamento visual. Joyce, cortou um pedacinho. Você cortou um pedacinho. Você falou as adaptações, aí cortou. Vamos lá, eu disse o seguinte: as adaptações podem parecer simples ou até desnecessárias para quem não necessita delas, mas que fazem toda a diferença. Não é, por exemplo, vai da letra que ele usa, né, a Open Dyslexic, vai da cor do papel, porque como ele também tem a síndrome de Irlen, né, que é a dificuldade do processamento visual, a cor do papel também vai influenciar. O tamanho da letra, o espaçamento, a forma como é organizado os enunciados, tudo isso para os outros podem parecer desnecessários ou até, porque assim fica mais fácil. Não é uma questão de ficar mais fácil, mas sim de uma necessidade que ele tem para poder estar no mesmo nível dos demais estudantes, né, de dificuldade. E cada coisinha dessa que parece mínima, uma letra, a cor do papel, poder usar a ferramenta que ler para ele quando os textos forem muito grandes, cada pedacinho desse monta um quebra-cabeça gigantesco, que é a possibilidade dele conseguir aprender e entender tal qual qualquer outra criança, qualquer outro estudante da sala de aula. Perfeito, perfeito. Esse seu resumo, né, da necessidade do disléxico com as adaptações foi perfeito. Eu até sou um pouquinho radical, Joyce, porque eu tenho participado de algumas reuniões e eu vejo que as coordenadoras falam assim: olha, mas vocês estão querendo facilitar. Aí teve um dia que eu falei assim: olha, na verdade não é facilitar. Na verdade, imagina um cadeirante querendo correr, mas ele está sem a cadeira. Como é que ele vai ser igual a todos sem a cadeira dele? Exato. Né? Mas é o mesmo caso do disléxico, do descalcúlico sem a calculadora, né? Do desortográfico sem um ledor para ele, né? Do disléxico sem uma adaptação ou várias, né? Inúmeras, como você já falou aqui. Mas ter essa consciência de que sem as adaptações o disléxico não vai conseguir tirar 8, 9, 10. Ele não vai conseguir. Nem 7. Não vai conseguir. Com as adaptações, ele vai conseguir ser um aluno vencedor. Então, quando você tem essa visão, tudo muda. Tudo muda. E inclusive, eu coloquei um post hoje falando sobre precisa, na parte de políticas públicas, né, colocar essas diretrizes com essas adaptações para que todas as escolas usem, né, para que todas as escolas públicas, privadas, tenham essas adaptações. Imagina o quanto que vão conseguir superar, né, as séries e vão conseguir estar bem na escola e ter prazer de voltar para a escola. Imagina quanta a diminuição da evasão escolar. Então, é um assunto muito sério, né, que passa desapercebido, né, passa como o preguiçoso, né, ele não gosta de ler, e, na verdade, não é isso. Né? Nós queremos também ler, mas não sabemos como, né? Não sabemos como. Muito bom. E para a gente, as últimas perguntas aqui, para a gente encerrar, como foi esse período aí de levar as adaptações para a escola? Eu sei que o seu caso é diferente, porque você trabalha também na escola, mas como é que foi isso? Porque foi novidade, né, na escola. Acho que nenhum aluno tinha ainda. Eu tenho uma vantagem enorme, né, com relação à escola. Eu sei que nem para todas as mães não é do mesmo jeito, né? Não tem como. Eu entendo perfeitamente que a minha situação é tranquila em relação a muitas colegas minhas, né, como mães de disléxicos, mas mesmo tendo essa vantagem da escola estar aberta por né, eu estar lá dentro enquanto coordenação da escola, mas mesmo assim os nossos professores não tinham o contato com essas adaptações. Para eles também foi difícil, né? Necessário estudar. E assim, eu digo que eu tenho uma vantagem porque eu consigo
ter essa proximidade com os professores. Então, esse ano a gente fez o PEI, né? O Plano Educacional Individualizado dele, para o ano de 2024, né? O sexto ano. O ano passado a gente não tinha feito, porque a gente estava nessa fase de entender o que funcionava e o que não funcionava com ele, quais são as necessidades que ele tinha como adaptações, e aí esse ano a gente construiu o Plano Educacional Individualizado, e são 9 disciplinas, né? São 7 professores que ele tem, e os professores estão muito comigo, né? Com ele, eu diria assim. Essa semana eu parabenizei o professor de História, né? Porque ele me mandou a atividade adaptada, que eu disse, o nome dele é Ronaldo, eu disse, Ronaldo, eu posso mostrar essa sua avaliação, né, para Carol no momento que a gente estiver na live, porque assim, enquanto coordenadora, enche o coração mesmo, assim, enquanto profissional, de ver um professor de uma área que é complicado, que é história e filosofia, porque tem muito texto, não tem para onde correr com história, né? Tem muito texto, o livro é muito texto, mas a adaptação que ele fez na atividade é de dar gosto, assim, de ver a dedicação do professor, né? Grifando os comandos da questão, colocando cores diferentes quando a questão tem mais de um comando ou necessita que ele atenda a 2 áreas diferentes lá que ele estava pedindo. E assim, enquanto mãe eu quase choro, porque é entender que eu não estou sozinha na luta, que a escola também entendeu, né, a importância. E mais, Carol, os professores estão aplicando as técnicas de adaptações e muitos deles não é só para Kaique. Por exemplo, as professoras estão pedindo resumos em mapas mentais para todos os alunos do 6º ano da escola. Né? E você vê uma diferença na sala de aula, né? Na dedicação de todos os estudantes de fazer. E ainda mais uma coisa, Kaique sai do lugar de aluno que precisa de ajuda e vai para o lugar do aluno que vai ajudar os colegas. Oh, meu Deus, que eu preciso ter gravado, mas ele tem a mania de tirar a blusa quando chega em casa. E eu não queria gravá-lo dessa maneira. Mas numa atividade de matemática, que a professora tinha pedido um mapa mental sobre os sólidos geométricos, ele fez uma chamada de vídeo com o colega e ele estava ensinando a usar o Canva para o colega fazer o mapa mental. Então, coisa assim, linda. Eu fiquei no cantinho babando como mãe, né? De ver a desenvoltura dele lá. Olha, fulano, você abre aqui, ó. Aí tem o nome elementos aqui, aí você vem aqui em elementos, aí procura esfera. E aí vai aparecer, enfim, e ele ia explicando, né, para o colega. Então, são coisas mínimas, assim, que não é... A gente não está inventando a roda. Eu não estou pedindo que o professor invente aula show, o que seja, qual o nome que quiserem dar, mas ele saiu do lugar do aluno que estava sempre em aquém na sala de aula, que não conseguia nada se não tivesse ajuda, e vai para o lugar do aluno que pode ajudar o colega. Né? E isso é mais do que gratificante, né? Eu vejo nos professores, porque obviamente eles estão se adaptando a isso. Aos pouquinhos eles estão colocando isso na aula deles, mas só de você perceber a boa vontade de tentar já é muita coisa, né? Então a gente se reúne, a gente vê as adaptações, eles mandam as avaliações para mim enquanto coordenadora, vale lembrar que não é enquanto mãe, né? Mas enquanto coordenadora da escola, é por isso que eu vi as avaliações, para que as pessoas não confundam, né? Os papéis, mas eu tenho essa ligação por conta disso. E aí eu vejo uma... Eu disse para um rapaz que fez o óculos dele, vocês vão ver ele de óculos daqui a pouco, que Kaique tem uma missão aqui nessa terra, que é mudar a vida de cada pessoa que de alguma forma convive com ele. Cada professor que passa por ele hoje vê a educação de uma forma diferente. Oh, meu Deus, que lindo, que lindo. E assim, quando a criança com 10 aninhos, sabe,
o propósito dele aqui nessa terra, quer dizer, você cumpriu o seu dever como mãe, Joyce. Porque vai ser um homem, um adulto maravilhoso, que ajuda outras pessoas, que vai prosperar, porque ele sabe agora como estudar, e o mesmo método de estudo vai servir para o trabalho também, vai servir para o mestrado dele, para o Se quiser. PhD dele, e vai ajudar também outras pessoas. Isso é lindo demais. Kaique é lindo demais. Vocês são uma família maravilhosa, né? E a gente vê esse diferencial. Que delícia. Ele quer falar um pouquinho? Vem cá. Okay. Melhor pé aqui do meu lado. Oi, Carol. Oi, Kaique, meu lindo. Tudo bem? Sim. Que E bom. esse óculos? Como é que tá agora com o óculos? Tá vendo melhor? Ah, tá um gatinho. Por causa sobre a síndrome de Irlen e a fotofobia. Isso, por conta da fotofobia e da síndrome de Irlen. Chega pertinho da câmera. A lente é meio amarelada, porque foi aí o filtro que deu certo, né, para a adaptação que ele precisa. Nós fomos agora no finalzinho de janeiro, fomos para Fortaleza com a doutora Sabrina. Eu preciso ressaltar também a profissional maravilhosa que é a doutora Sabrina. São poucos os especialistas que tem aqui para o lado do Nordeste, né? E a gente descobriu a síndrome de Irlen com a Delma, neuropsicóloga aqui em Campina Grande também. Preciso ressaltar a importância dessa profissional, que ela levantou a hipótese da síndrome de Irlen, e agora em janeiro a gente foi para a doutora Sabrina, que é oftalmologista neurovisual. Fizemos os testes, deu, né? Não é que ele veja amarelo, né, Kaique? Vê normalmente, mas é esse filtro que é mais uma adaptação. Mais uma vez, não tem cura, né? Não é nada que tenha cura, mas é mais uma adaptação que a gente correu atrás para que melhorasse a leitura. O que é que o óculos dá para ele? Fluência, né? Como ele cansa menos para ler, quando há necessidade da leitura, né? O óculos dá esse descanso, essa não sei que palavra usar, mas esse conforto, alívio, isso. Sim, é porque dá esse conforto para a leitura. Até para as mães poderem entender em um modo assim bem simples, é como se tanto a lousa como os livros, os cadernos refletissem muito, brilhassem muito, vamos dizer assim, né? Para que elas entendam em um modo mais simples. Então, colocando, por isso que a Joyce falou do papel colorido, né? E agora, junto com o óculos, ele vai poder ler e escrever, né, com mais tranquilidade, vamos dizer assim, porque ficava tudo muito, muito brilhoso. Pois é, e a diferença é enorme, Carol, assim, para quem está de perto, né? Quando ele faz a leitura com o óculos, a fluência dele melhora significativamente. Eu volto a dizer, ele vai sempre ler com pouca fluência, né? É mais difícil do que os não divergentes, os neurotípicos, mas existe uma celeridade na leitura gritante quando ele está com o óculos, né? Na maioria das vezes, ele precisa de fazer mais que uma leitura, obviamente, mas é enorme a diferença. Então, assim, é mais uma adaptação que foi necessária, que corremos atrás, e também temos resultados positivos, né, com relação a isso. E aí eu volto a dar nomes, porque quem percebeu foi a psicóloga dele, né? Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar nada sobre, e a psicóloga dele, que estava fazendo o curso com a neuropsicóloga Adelma, e percebeu as particularidades na hora da leitura. Então, eu preciso ressaltar a importância de bons
profissionais que Deus colocou no nosso caminho, né? A psicóloga Taiwana foi quem percebeu. Aí tivemos a Delma, a gente tem Joelma que acompanha na psicopedagogia e tem a mãe, né? Esse processo todinho aí, como mãe desse rapaz bonito. Maravilha. E fazendo com sua ajuda, porque eu preciso dizer, né? Eu me lembro do desespero da tabuada. Eu disse, Carol, pelo amor de Deus, essa tabuada nunca vai entrar no juízo dele, né? Então, assim, você é alguém que está à nossa disposição. Sempre quando o desespero bate, a gente tem para quem ligar, né? Para nos ajudar. Verdade, que bom, fico feliz. E Kaique quer deixar uma mensagem para crianças ou para até mesmo para os adultos que têm dislexia e não sabem ainda como usar as adaptações. Você hoje que já está usando, usa o ledor, né? Está usando o óculos, está usando aí as ferramentas que a mamãe está trazendo para a escola. O que você gostaria de dizer para essas crianças, esses jovens? Eu acho que o que eu mais utilizei foi o óculos e o leitor. E eu peço, nunca esqueça de pedir ajuda à mamãe. Que delícia! Ai, Jesus! Que lindo! Mamãe é um ponto forte, né, na sua vida. Uhum. Tá vendo, gente? Não tem como escapar. A mãe, como eu falei no início, ela é aquela que abafa, né? Então, tendo a mãe como segurança, como, né, vamos, filho, você vai conseguir. Olha, imagina a minha mãe, Kaique, a minha mãe, há 30 anos atrás, não sabia que eu tinha dislexia. E aí, o que ela fazia? Ela via que eu não conseguia estudar, né? Aí ela falava assim para mim, Carol, toda vez que eu entrava na escola, ela falava, Carol, repete essa frase. Eu sei que eu posso e eu vou conseguir. E eu ficava repetindo essa frase. Então, eu terminei a escola com muita dificuldade, mas repetindo essa frase, porque eu sabia que em algum momento ela ia funcionar. E funcionou, né? Porque hoje eu já sou uma adulta, já ajudo os meus filhos, ajudo outras crianças, outras mamães. Então funcionou. Então a mãe assim é uma peça, é a chave da virada na vida do filho disléxico. E eu estou muito feliz por você, Kaique, saindo bem. Muito feliz porque a mamãe mergulhou nessa aventura aí da dislexia, encontrou bons profissionais. Eu estou muito feliz por isso. E quero incentivar as mamães que estão aqui nessa live, que estão participando da Semana da Ajuda à Mãe do Disléxico, que você não desista, porque os nossos filhos são ouros, eles são... a Bíblia fala que os filhos são a herança, né, de Deus. Então, se você quer multiplicar essa herança, você quer que ele cresça e aprenda, você precisa estudar também, mamãe. Você precisa investir, né, na vida do seu filho, na sua vida. E é isso. Você quer dizer alguma coisa a mais para as mamães, Joyce? Assim, Carol, que dizer para as minhas amigas, colegas, mamães aqui que estão nesse processo de descobrir a dislexia e de como poder ajudar os filhos, é que a gente não pode desistir nunca, né? O pai tem um papel muito importante na vida dos filhos, mas eu acredito que a mãe é um fator determinante, né? E digo assim, Carol, não é fácil. Às vezes bate o desespero, às vezes a gente acha que tudo que está fazendo não vai ter resultado, é meio angustiante, mas põe um resultado tão bom que a gente tem, né? Eu diria para as minhas colegas que estão aqui que é estudar. Não tem outro caminho. É estudar qual é a melhor forma, o que é que funciona melhor com teu filho ou tua filha, procurar bons profissionais e correr atrás dos seus direitos, porque a gente tem os nossos direitos adquiridos e a gente precisa muitas vezes lutar por ele e olhar sempre com um olhar de carinho para esta criaturinha que Deus te deu como presente, porque ele não tem culpa, né? Não existe culpa nesse processo. E para os rapazinhos e mocinhas aí que têm dislexia,
que possam se inspirar na dedicação que Kaique tem, porque se ele não quisesse também, por mais que eu estivesse me dedicando, estudando, não seria tão fácil. Então, eu agradeço muito os meus dois filhos, né? Meu rapaz de 15 anos também foi muitas vezes e ainda apoio também, por muitas vezes que precisei de ajuda enquanto estudava, era o meu filho mais velho que estava junto, que chamava o irmão para estudar, que fazia tarefa de casa com o irmão. Então eu sou uma agraciada por dois filhos maravilhosos que Deus me deu e só tenho a agradecer, estou aqui à sua disposição como sempre e sigamos, né, nessa luta de sempre ofertar o que é melhor para essa galerinha e pode contar comigo sempre. Bom, obrigada, querida, obrigada. Então, para a gente fechar, vou te fazer uma última pergunta. Vou fazer agora uma pergunta sobre o método de estudo, né? Aluno disléxico, aluno vencedor. Valeu a pena entrar, dedicar o tempo de estudo, de investimento? Valeu a pena, né, ter feito essas 6 semanas comigo? Valeu a pena cada centavo investido, valeu a pena cada minuto, cada segundo investido, porque o mais importante que esse curso poderia me dar, ele me deu. A possibilidade de ajudar o meu filho. Que bom, que bom. Obrigada, querida. Obrigada, Kaique, por ter participado também. Um beijo, Tava querido. Aqui a live todinha, só escutando e rindo, porque ele adora prestar atenção nas coisas. Tava o tempo todo aqui comigo. Meus dois filhos são tudo que eu tenho na minha vida, assim, são minha fortaleza. É verdade, os filhos são herança, né? Que lindo. Obrigada, viu, querida? Obrigada, Kaique. Um beijo a todas as mamães que nos seguiram, que viram essa live. Eu espero que vocês coloquem também em prática essa devoção, né? Esse amor, vendo o resultado do Kaique, vendo o resultado da Joyce de ir atrás de informações. Quero também lembrar as mamães que a gente tem segunda-feira, a nossa última aula, é a aula 4. Vamos falar sobre um aspecto muito importante, que é a autoestima do disléxico. Eu tenho recebido, Joyce, mensagens, já recebi de 2 crianças que tentaram se matar, 2 jovens, porque não conseguem ir bem na escola, não conseguem ler, estudar, e fica aqui um nó na garganta, né? Por quê? Por que não ir atrás de informação? Por que os profissionais não estão se especializando em transtorno de aprendizagem? Né? Porque está tudo muito caro. Então, para mim, isso além, não é só o meu trabalho, é uma missão. É uma missão de levar essa informação para o Brasil, já que aqui na Itália todas as escolas usam, adaptam, já está na lei, nas diretrizes. Eu até levei bronca uma vez de uma professora, porque eu quis falar para a professora de não esquecer das adaptações, e ela me deu bronca, falando, senhora, a senhora acha que a gente está onde? As adaptações aqui são usadas normalmente. Então, assim, levar isso para o Brasil, para mim, é uma honra. Então, aquilo que eu apresento no curso é somente para poder pagar a internet, luz, trabalho, mas o resto é realmente um propósito de vida, de levar essa informação e de não ser como eu, quando era criança, que eu não conseguia estudar, não conseguia ler, mas ter um resultado lindo, assim como está tendo o Kaique e tantas crianças que participam lá do nosso curso, né, que estão conseguindo estudar e ir bem na escola, e isso é maravilhoso, é recompensador demais, recompensador demais. Vocês não têm ideia. Você precisa sim continuar, porque a autoestima da criança, do jovem, é a parte mais importante para que as coisas possam fluir. Se ele não está bem, todo o resto não vai vir. Então, eu agradeço todos os dias a Deus pela sua vida. Amém. E que rezo todos os dias para que Deus continue lhe dando forças para continuar nessa missão. Despertando o olhar das mães pelos seus direitos, né? Para correr atrás disso, para que essas crianças possam ter o direito da dignidade de estudar sem sofrimento, né? Muitíssimo obrigada, Carol, de verdade. Imagina, obrigada a vocês pela confiança. Um beijo grande, um beijo, Kaique.
Beijo. A gente continua aqui na nossa luta de toda tarde sentar para estudar, para ler, para treinar a letra por conta da desortografia e aos pouquinhos a gente vai vencendo. Amém, amém. Perfeito. Manda de novo um beijo, Kaique, que eu vou pegar ele aqui. Viu que eu peguei? É mal. Um beijo, tchau, tchau. Tchauzinho, Carol. Boa Páscoa. Obrigada para vocês também. Boa Páscoa, serena e cheia de amor. E que Jesus continue ressuscitando todos os dias no nosso coração. E que a gente receba esse amor dele, né? Um amor imensurável, sem pensar nele mesmo, mas pensando na humanidade. Um amor lindo. Deus abençoe vocês. Amém. A nós.